Olá, bem-vindos ao programa Professor Merino Responde. Eu sou advogado, professor de Direito e estou aqui sempre com um tema novo, educativo para a sociedade. E hoje eu estou aqui com o professor Carlos Walter. Ele é pedagogo, especializado, tem mestrado e atua na educação aqui na cidade de Canoas, na formação de crianças, nas escolas. E também ele é autor de um livro muito interessante que fala sobre a questão de educação no trânsito. Hoje nós temos aí muitos problemas com relação ao trânsito, nós temos aí uma legislação nova e alterações que trazem aí multas bem pesadas. Aí hoje nós temos aí multas que podem ultrapassar o valor de R$5.000, multas em casos mais graves, que as pessoas, por exemplo, fazem aqueles movimentos que param a BR, Por exemplo, o movimento de motos que para a BR, por exemplo, você pode levar uma multa de mais de R$5.000, Multas de trafegar pelo acostamento, multa de beber dirigindo, a pessoa que bebe dirige, Além de levar uma multa alta, de um valor alto, ela ainda perde a carteira e ainda pode ser presa se for pega em flagrante, No bafômetro ali ainda pode ter a pena de prisão. Então, nós temos hoje um Código de Trânsito mais rígido, E valores de multas considerados altos. E o melhor caminho, para a questão do trânsito, eu acho que é a prevenção, O exemplo de muitas cidades, e ao qual já foi feito um grande trabalho de prevenção no trânsito. E o professor Walter lançou um livro justamente sobre esse tema, e eu quero perguntar para ele justamente o que ele pensou, qual a ideia dele quando ele teve na criação desse livro e o objetivo desse livro. Eu quero também que ele mostre aqui o livro para que a gente possa conhecer esse livro de educação no trânsito. Olá, Merino, obrigado pelo convite. O livro surgiu, como eu sou pedagogo, e sempre tive aquela vontade de escrever um livro, mas eu nunca pensei qual tema, de focar, então eu deixei esse desejo, esse sonho um pouquinho de lado. Tenho experiência no ensino superior, no curso de pedagogia, professor tutor. Um tempo para cá eu assumi um concurso aqui no município de Canoas para a educação básica. Inicialmente eu comecei na educação infantil e nós estávamos fazendo uma atividade de conhecer a escola, E eu parei na frente da escola, tinha uma faixa de pedestre, e eu perguntei para os alunos se eles conheciam aquela faixa, sabiam para que servia. E para minha surpresa, vários não sabiam para quê. Uns achavam que era decorativo, uns achavam que era algum jogo, Poucos sabiam para que servia. Então, aquela luzinha vermelha, acendeu pensando, poxa, eu tenho que trabalhar essa temática com as crianças. Por quê? Porque o que a gente sabe é o que a gente conversa, informalmente, a família fala, e vamos aprender mais significativamente quando a gente vai tirar a habilitação. Só que muitas não tiram a habilitação, muitas pessoas. E principalmente criança, eu acho que nós temos que começar sempre pela base. Então eu fiquei martelando aquilo, como é que eu ia trabalhar o trânsito de uma forma lúdica. Daí fiquei pensando. No ano seguinte, eu passei para o ensino fundamental, para trabalhar com os projetos, com os alunos do 1º ao 5º ano. E um dos projetos chama-se PLL, que é Projeto Livro Leitura. Então, a parte da contação de histórias. Então, eu comecei a me envolver com contação de histórias, fiz formações específicas, Até que deu o estalo de, por que não, agora, escrever um livro, escrever uma história, trazendo essa temática de educação para o trânsito, Então, aí que surgiu a ideia de buscar, aproximar esse tema das crianças de uma forma lúdica, uma forma pedagógica. Foi então que eu comecei a escrever, que essa história é baseada num menino que vem de um outro planeta, conhece uma menina aqui do planeta Terra, faz amizades, e eles começam a conversar, a brincar, e na história eles estão se movimentando. E nesse movimento, ela explica para ele que nosso planeta aqui, nós temos algumas regras, regras de convivência para conviver melhor, e ela vai trazendo algumas. Por exemplo, sobre a faixa de pedestre, a importância, para que serve, o do semáforo, as cores, o que cada um significa, E entre outras questões do trânsito. Então, a criança que começa a ler, eu busquei usar uma linguagem acessível, então uma criança já alfabetizada na leitura, ela consegue ler, já consegue entender o que se trata a história, então não necessariamente ela precisa que alguém leia para ela,
né? Então foi esse o foco que eu busquei, consegui agora fazer o lançamento, né? E eu acredito que vai ajudar muitos jovens, porque a preocupação dessas crianças é a base, né? Muito interessante. E qual é o nome do seu livro? O livro é Amizade das Você Galáxias. pode mostrar pra gente? Aí mostra pro Posso? público aí Esse aqui. a capa do livro. Se puder mostrar alguma ilustração dentro, só para o público ter mais ou menos um exemplo de como é que é o livro, né? Dá uma Sim. mostrada aí. Esse livro eu digo que foi pensado com bastante carinho, né? Porque eu tenho um filho de 7 anos que me ajudou no livro, como é mais ou menos o público-alvo, né? Na escolha dos personagens, né? O nome de um personagem leva o nome dele, né? E o que eu acho muito importante, que eu penso muito na inclusão também, que nós lançamos na versão em braille o livro. Interessante, Né? em braille. Mostra pra gente aí. Ó, Ele tem alto relevo, né? Para Isso. que possa se ler com o tato dos dedos, né? Isso, ó, ele tá todo a história, em braille, pode acompanhar. Muito interessante, acessibilidade, interessante. Em braille. E na sua opinião, quais os principais problemas hoje que a gente tem no trânsito aí das grandes cidades? Assim, o que eu vejo muito é a falta de sinalização, né? Os buracos na rua, as calçadas, né, que são irregulares, e a necessidade também de termos mais ciclovias para os para os ciclistas, né? Então eu vejo esse que acho que que é nossas necessidades urgentes, porque é um buraco na rua, daqui a pouco tu vai desviar e pode ocasionar um acidente, né? Então eu acho os principais necessidades das grandes cidades focado nesses pontos. E aqui em Canoas, assim, quais são os principais problemas assim, de trânsito específico da cidade? Eu vejo, né, a BR-116, né, porque já de manhã cedo é um movimento, é um barulho. Eu morei muito próximo à BR, então já de manhã tu já começa a ouvir o barulho dos carros, das buzinas, né? A lentidão, que daí ocasiona às vezes um estresse, a pessoa começa a ficar mais agitada, tem horário para o trabalho, muitas vezes tem que sair mais cedo do que um habitual para poder chegar no trabalho, quem trabalha em cidades vizinhas. A questão dos buracos nas ruas, aqui nos asfaltos, né? A necessidade mesmo de ciclovias, mais ciclovias, né, para a população. A sinalização, né, que é muito importante, eu vejo que está carente. Um exemplo é na frente do meu condomínio, a faixa de pedestre está, bem dizer, totalmente apagada, né, de um lado, e onde até carros param em cima. Eu, como costumo atravessar com meu filho, né, então eu acabo sempre tendo que esperar quando param os carros, né, para poder atravessar, ou a sinaleira, que é próxima, para conseguir atravessar. Então eu acho que isso e a faixa pedestre é muito importante, né, que é uma segurança para o pedestre. Então eu acho que Canoas tinha que cuidar na sinalização e principalmente nas faixas de pedestres. Bem interessante, você falou da questão do estresse também. E eu vejo, na minha opinião, assim, que muitas brigas de trânsito não são pelo trânsito, mas pelo estresse. Às vezes a pessoa tem um estresse que traz de casa, brigou com o marido, brigou com a esposa, brigou com o familiar, brigou com um amigo, está com problema no trabalho, e a pessoa já está com o nervo à flor da pele. E aí uma coisa pequena que acontece no trânsito, a pessoa vai lá, abre a janela, briga, discute, às vezes bate, né? Então, essa questão do estresse é uma questão psicológica importante, né? Porque a postura no trânsito é muito importante, a responsabilidade com as outras pessoas, responsabilidade com o pedestre, né? Porque não é só a tua vida que está ali, é a sua vida e vida de terceiros e de outras pessoas, às vezes pessoas que não têm nada a ver, que estão ali transitando e que são afetadas por um acidente de trânsito, né? E às vezes de propósito, a pessoa briga, um vai lá bater porque brigou, porque discutiu. Então a questão psicológica também é muito importante para que o trânsito flua de uma forma educativa. E aí eu já pergunto, dentro disso, quais são aí as tuas ideias, a tua opinião, o que deveria ser feito para melhorar a questão da educação no trânsito aí? Severino, perfeito. Eu costumo falar sempre que educação no trânsito não é só conhecer as placas, né, conhecer a sinalização, conhecer onde é a faixa de pedestre, o que tu pode fazer ou não, né? É comportamental também o comportamento. A educação no trânsito vai muito além disso, né? Então eu acho que nós precisamos trabalhar muito isso. As prefeituras, o Estado, né, o nosso governo,
eles precisam investir muito na educação no trânsito. E educação no trânsito, eu não digo assim que eu te daria uma palavra, seria importante valorizar, né? Ou é que ela é importante. Ela é importante tanto que, né, esse tema tem que ser abordado nas escolas, né? Só que é pouco abordado, né? Ou nem é sequer abordado. E às vezes me pergunto, por que não é abordado na escola? Será que é falta de formação, né, também de nossos professores? Então eu acho interessante que o governo olhasse, né, formação para os professores, trabalhassem com projetos, né, mais fortes dentro da escola, trazer, né, esse assunto, trazer experiência para os alunos, fazer uma blitz daqui a pouco na frente da escola, né, preparar os alunos, envolver eles também no assunto, que não é só chegar e passar, dizer, isso é certo, isso é não. Não, proporcionar que eles pratiquem aquilo e que eles possam levar a outros também, né? Não só ficar com eles o conhecimento. Não, vamos transmitir para outros, levar para outros, vivenciar aquilo. Sim, porque muitas vezes as crianças acabam sendo vítimas, né? Porque eles brincam muito na rua, jogam futebol, correm, enfim. E aí, se eles não têm esse cuidado, essa informação, acabam sofrendo um acidente, estão sendo atropelados, né? Então, muitas vezes acontece com criança justamente por essa falta de sinalização, falta de cuidado, né? Então, palestras nas escolas, né? Também, se o senhor puder fazer, eu acho que é um projeto bem interessante e também de forma lúdica, né? Talvez com brincadeiras, com brinquedos, né? Carros e uma simulação do que é um trânsito, né? São coisas aí que talvez podem ser levadas para a escola. E até essa questão da cordialidade no trânsito, da educação no trânsito, de como tratar as pessoas, né? Se vem uma pessoa que está com dificuldade, dá a passagem, deixa ela passar, né? Enfim, se as pessoas tiverem mais cordialidade no trânsito, se isso for colocado numa cultura, né, já desde criança, nós vamos ter adultos mais educados e vamos ter muito menos índices de acidentes aí, e os acidentes causam prejuízos graves, tanto financeiros com relação ao carro que se quebra, quanto físicos, quanto psicológicos, né, para as famílias e também para os hospitais, né? Então, os custos com acidente de trânsito, eles são para o Estado, para as famílias também, tanto materiais quanto psicológicos, né? E que podem ser evitados. A gente vê, por exemplo, ao exemplo de outros países mais desenvolvidos, a Europa, por exemplo, em que a sinalização de trânsito é extremamente respeitada, tanto pelos motoristas quanto pelos pedestres. Os pedestres não passam se não for na faixa, eles esperam o momento de passar, o motorista dá a passagem para o pedestre. Então, assim, a gente vê em alguns países mais desenvolvidos, de primeiro mundo, um índice de acidentes reduzidíssimo pela questão da educação no trânsito, que aí você já começa na prevenção e diminui lá os índices. No Brasil, infelizmente, para diminuir os índices de acidente, tem que pesar no bolso, né? Então, eles começaram agora a aplicar multas mais pesadas, os pardais, aqueles, né, que tiram foto quando você está em alta velocidade, que dão multa, aqueles também radar móvel, né, que colocam aí. Então, o brasileiro muitas vezes tem que sofrer no bolso para poder aprender. E agora, essa fiscalização e essas multas estão acontecendo com mais intensidade. Mas é claro, ao invés de punir, seria melhor prevenir, que essa pessoa tivesse uma educação para que não avançasse a velocidade, para que não passasse o sinal fechado, para que não ultrapassasse uma faixa de segurança quando tem um pedestre, né? Para que não coloque a vida dele e outras em risco. E também a questão de cordialidade da educação, de tratar com as outras pessoas, né? Vai sair de carro, de casa, do trabalho, deixa os problemas em casa, deixa os problemas no trabalho e lembra que você está dirigindo ali, naquele momento você é um motorista e tem que ser educado com as pessoas, né? Tem que dar passagem, tem que ter paciência, tem que esperar. Nós temos também os motoboys, os entregadores, outras pessoas que trabalham, né? Que a gente tem que ter também cuidado com essas pessoas que estão ali, porque elas estão mais frágeis, né? O carro, enfim, ele não cai. A moto, se você encostar, ela cai. Então, a gente também tem que ter cooperação com todos que estão ali no trânsito. Exato, Mirina. Isso aí tudo é educação para o trânsito. Como eu falo, na educação do trânsito, a gente vai trabalhar também o quê? O emocional da pessoa, né? E o que causa? Trazer exatamente, por exemplo,
Quando tá nervoso, vai pegar uma direção, o que que isso pode causar? Né? Eu tô sonolento, não dormi direito, vou dirigir, vou viajar para um lugar mais longe. Quais consequências de estar sonolento pode causar, a mim ou outro? Esse tema do trânsito já vem, eu gosto muito, desde 2008, quando eu me formei em pedagogia, o meu projeto educativo que eu tive que aplicar numa escola, né, eu fiz sobre o uso abusivo do álcool e o trânsito. Né? Então, o que que eu fiz? Eu trouxe para os adolescentes, que eu trabalhei com ensino médio, o que que aquele o uso abusivo do álcool, o uso do álcool, podia acarretar não só para ele, mas para a família, né, para outras pessoas. Então, tudo isso, né, faz parte da educação do trânsito. Que eu costumo brincar também, que alguns alunos, professor, mas então eu coloquei o pé na faixa pedestre e os carros param. Que nem eu costumo falar, algumas cidades fazem isso. Né? Mas eu não posso chegar na faixa pedestre, simplesmente cruzar, que aqui é o carro é obrigado a parar. Não, eu posso saber que talvez aquele motorista esteja distraído, né? Não percebeu, ou não tem um hábito de parar, e daqui acontece um acidente. Então, nós mesmos sabendo o nosso direito, nós temos que ter uma certa cautela, né? Para atravessar, para olhar, não é que meu direito é chegar atravessando, simplesmente vou lá e atravesso. Não, eu tenho que ter essa cautela para ver se o outro também está com atenção em mim, sabe que alguém vai atravessar. Sim, muito importante. Eu vou agradecer a presença do professor Carlos Walter aqui e vou dar os parabéns pelo livro, né? Uma ideia muito importante, né? A questão da educação e começar, né, pelas crianças, né? Para a gente forma, né, adultos com uma consciência social maior, né? Então, nos acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, também no meu canal. E nós temos um WhatsApp para dúvidas, 519962-262, ao qual eu respondo as dúvidas de todos os telespectadores. Obrigado, professor. Eu que agradeço o convite. Parabéns pelo livro. Obrigado. Né? Amizade das Galáxias, né? Professor Carlos Walter. Tá? Muito parabéns pela iniciativa, né? Um gesto muito humano, né? E um assunto muito interessante para a sociedade. Obrigado, um grande abraço e até a próxima.